Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Alceu Neto e eu estou realizando minha pesquisa de mestrado sob orientação da professora Priscila Arantes. Nesta pesquisa, nós temos o foco no design cenográfico e sua presença em museus. Hoje, estamos aqui para falar justamente sobre essa tipologia de design. Neste caso em especial, sobre a mostra a respeito do cineasta Stanley Kubrick, que aconteceu no Museu da Imagem do Som da cidade de São Paulo. Para começarmos essa conversa, precisamos falar sobre a relação existente entre a cenografia, o museu e o cinema. A cenografia surge no teatro, tendo uma estreita relação com a arquitetura. Ela nasce da decoração teatral e se desenvolve a partir do entendimento do espaço e de sua terceira dimensão. A pesquisadora Ingrid Thomassen considera que cenografia é uma arquitetura, mas é uma arquitetura que embute a técnica da narração, narrativa e composição dramática. O cinema, desde seu início, empresta do teatro a cenografia. O filme Grande Roubo de Trem, de 1903, ainda nos primórdios da sétima arte, já indicava uma total adequação da cenografia a esse novo meio. Os truques de mágica, por exemplo, do teatro foram incorporados no cinema para a realização dos efeitos especiais. Um dos precursores foi o cineasta Georges Méliès, francês, que utilizava o conhecimento que tinha como mágico de palco para criar essas ilusões nos seus filmes. Algo parecido acontece posteriormente com a televisão. Os primeiros cenários televisivos eram criados com a mesma linguagem cênica do teatro. Já a aproximação da cenografia com o museu e as exposições se deu de modos diferentes a depender de cada tipologia de acervo. O Museu de Arte, por exemplo, ele foi formatado seguindo princípios da escola alemã da Bauhaus, que funcionou de 1919 a 1933. Em relação às formas de expor, a nova escola pregava a neutralidade do fundo perante a obra de arte, ou seja, o fundo não deveria interferir na obra exposta para que ela se tornasse um objeto individual para ser apreciado, livre de qualquer influência externa. Já os museus de ciências, desde o século XIX, aproveitavam artifícios teatrais para reproduzir em seus interiores ambientes e cenas que ajudariam na ação pedagógica que desejassem para o entendimento dos processos científicos. Os dioramas, por exemplo, apresentam uma determinada cena e fazem uso da contextualização para divulgar e transmitir essa mensagem. Nestes casos, apoia-se no preceito de que, a partir do contato com os objetos, pode-se amplificar o conhecimento, desenvolver habilidades e construir conceitos, ou seja, facilitar a introdução da relação entre história, ciência e técnica. Quando se trata dos museus de imagem de som ou audiovisuais, como no caso do MI São Paulo, a relação com a cenografia foi herdada através de seus objetos de acervo, como o cinema e a TV. Assim, foi criada uma proximidade e abertura ao uso da cenografia em suas exposições. Além disso, o próprio acervo desses museus já necessita por si só de um suporte externo para que possa ser reproduzido. Os museus de imagem e de som são interdisciplinares por natureza. Isso porque os materiais audiovisuais também são, o que fez com que a integração do conteúdo com esses fatores externos, como a cenografia, fosse mais suave e sem polêmica. Uma discussão bastante presente no meio acadêmico do campo das exposições e design é o encontro da cenografia com a expografia. Por isso, é importante que seja demarcado o nosso posicionamento na diferenciação entre ambos, porque são termos em que não existe um consenso para o seu uso. A expografia é responsável pela materialização da linguagem da exposição como um todo. Sob o comando dela estão estratégias de comunicação, de pedagogia, conservação, segurança do ambiente, preparação do espaço e outros itens. A cenografia dentro do museu é mais um elemento formador da expografia. Porém, de acordo com o nosso entendimento, elas se diferenciam no momento em que o design se alia à teatralidade e à dramaticidade. Aí sim, consideramos como cenografia. Agora, o que seria essa teatralidade? A teatralidade é fruto de um processo em que o espectador pode transpor e sentir o que vê. Assim, cria um diferencial na exibição de um objeto, por exemplo. Ele seleciona esse objeto para habitar um contexto, que vai destacá-lo dos demais itens representados. Nos últimos anos, é possível notar um expressivo aumento no número de exposições que optam
por ter a cenografia em seu interior. Com o aumento das opções de lazer, as instituições museais tiveram que concorrer pelo tempo livre do público, já que também precisam da receita da venda dos ingressos. Assim, o público se tornou mais exigente para onde gastaria o seu dinheiro e para onde dedicaria o seu tempo livre. As exposições, logo, precisariam envolver e atrair, além de informar. A experiência precisaria ser mais sedutora. O pesquisador Joslyn McKinney ressalta que os espectadores respondem às cores, texturas e linhas de objetos individuais, mas os espectadores também atendem à composição relacional entre esses objetos. As relações espaciais como altura, profundidade, distância e escala entre os objetos cenográficos e a composição relacional entre eles, como contraste, justaposição e harmonia, elas atuam como forma de envolver a atenção do espectador. Portanto, aqui temos dois fatores que ligam os museus de cenografia. O primeiro é em razão do acervo, como nos casos do Museu de Imagem e de Som e dos museus de ciência. O outro fator é a necessidade de fornecer uma experiência mais completa e atrativa aos visitantes, como forma de transformar essas exposições em espetáculos mais completos. Aproveitando-se das ligações existentes entre a cenografia, o cinema e o museu, elegemos como objeto de discussão, nesta conversa, a exposição sobre o cineasta americano Stanley Kubrick. A exposição sobre ele aconteceu de outubro de 2003 a janeiro de 2014 no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Apresentando um pouco sobre o cineasta, o Kubrick foi um diretor de cinema conhecido pelo seu perfeccionismo, e filmes como 2001 Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica e O Iluminado. Em seus filmes ele exercia o controle sobre a maioria das etapas de produção, onde também escrevia, editava e gerenciava o processo. A edição brasileira da exposição é parte de uma turnê mundial, que ainda está ativa pelo mundo. A primeira edição ocorreu em Frankfurt, na Alemanha, e foi concebida pelo Museu Alemão de Cinema, no ano de 2004. São Paulo foi a segunda cidade anfitriã da América, tendo antes passado por Los Angeles entre 2012 e 2013. O projeto cenográfico e expográfico da mostra foi assinado pelo ateliê Marco Brajovic, com sede na capital paulista e que também é responsável pelo design de outras exposições do MIS. Quando se compara o material disponível sobre as outras montagens da mostra, é notável que a edição brasileira foi a primeira a trabalhar com uma cenografia desenvolvida especialmente para o evento. Nos projetos das montagens anteriores a São Paulo, Frankfurt, Berlim, Melbourne, Ghent, Zurique, Roma, Paris, Amsterdã e finalmente Los Angeles, observa-se um cuidado em alinhar o ambiente expositivo e os objetos aos filmes respectivos. Porém, nessas edições, as ligações com os filmes se limitaram aos suportes expositivos, com paredes temporárias coloridas e vitrines, não configurando como cenografia, justamente pela falta da teatralidade. Já nas edições posteriores à montagem brasileira, registram-se investidas cenográficas, principalmente em Seul, na Cidade do México, e Barcelona. Os mais de 500 objetos presentes na mostra brasileira eram referentes aos filmes realizados pelo diretor. No MIS, para cada obra fílmica, foi projetada uma sala com elementos que remetessem diretamente ao projeto cenográfico do filme em questão, e, claro, os objetos. Nas salas eram impostos materiais como figurino, itens de cenário, relíquias e assim por diante. O projeto cenográfico e expográfico está estreitamente ligado aos cenários e à direção de arte das obras do diretor, intensificando a interdisciplinaridade entre as áreas. Um museu monta uma exposição com uma cenografia desenvolvida em alusão à própria cenografia do filme realizado pelo diretor. Adentrando na mostra, a sala dedicada ao filme Barry Lyndon, de 1975, por exemplo, foi revestida toda na cor vermelha. Sobre esse fundo vermelho foram instaladas placas retangulares de diferentes cores, permitindo o contraste entre as peças expostas e o fundo. A iluminação desse ambiente ficava por conta de castiçais e um lustre de cristal. Toda essa ambientação alude aos aspectos da direção de arte do filme, que tem sua história passada num ambiente bucólico do século XVIII. Nele, a cenografia deseja contar uma história, justamente com os objetos que estão expostos. As cores e a luz baixa dos castiçais tinham a função de transportar o visitante para dentro do filme.
significar algo além da mera exposição de uma câmera ou de uma peça de figurino, por exemplo. A Sala Redonda do MIS foi um ambiente dedicado ao filme 2001, Odisseia no Espaço. O ambiente futurista do filme foi alcançado através de um piso elevado, com o centro retroiluminado, e uma instalação de calhas de iluminação verticais, que ocupavam toda a periferia e atribuíam o ar futurista espacial do 2001. Uma parede expositiva curva e paralela ao perímetro da sala exibia a maioria dos objetos, funcionando como um aparato expográfico, porém, alinhado ao projeto da cenografia. Expositores monolíticos brancos ocupavam o piso iluminado e apoiavam os objetos em 3 dimensões, como por exemplo um Oscar ganho pelo filme, e algumas publicações, observando-se, mais uma vez, o apoio da expografia ao projeto de design cenográfico. Os expositores também eram retroiluminados, porém a luz tinha um tom amarelado, a gente chama de branco quente, diferente da iluminação do piso e do ambiente em geral, que era no branco frio. Mas a razão da escolha provavelmente se deu porque a luz branca conserva melhor, ela é mais fiel às cores dos objetos, ou à cor que se deseja que o objeto fique. Um grande totem preto finalizava o ambiente e dentro dele havia um televisor que passava as cenas dos filmes e que os visitantes poderiam relembrar as cenas em si. Provavelmente o filme mais cultuado do cineasta é o Laranja Mecânica, que foi lançado em 1971. Esse filme é baseado numa obra literária com o mesmo nome. O apelo visual do filme é tão significativo que continua sendo utilizado até hoje como fonte ou inspiração, seja a fonte do logotipo, as cores e até mesmo as peças do figurino, e tem uma grande legião de fãs. O acervo exposto na mostra é envolvido pelo ambiente do bar de leite Corova e dessa bebida. É possível notar a relação entre os itens de design gráfico, a iluminação, as cores e, é claro, os manequins. São expostos objetos como anotações, desenhos, a claquete do filme e itens que também fizeram parte da cenografia, só que dessa vez dos filmes. Os itens da cenografia do filme que serviram como base para o projeto da exposição deixam o seu lugar dentro da cenografia e assumem-se como os objetos expostos. É uma metalinguagem, onde se utiliza da cenografia para criar uma narrativa para a própria cenografia. A junção dessa cenografia com o espaço expositivo, considerando o caso que conversamos da mostra Stanley Kubrick, fez com que o público respondesse positivamente às investidas do museu em complementar o projeto de exposição com a presença da cenografia. 80 mil pessoas visitaram essa exposição, o que fez com que o museu aumentasse sua média anual, atraindo um público que não era mais aquele habitual dos museus, e sim um público novo. Essa estratégia para transformar essa exposição em um blockbuster ou um espetáculo alia-se à escolha de um tema bastante popular e atrela-se uma maciça presença na mídia, divulgação e, consequentemente, no caso do Brasil, o projeto acaba ficando dependente de financiamento de empresas privadas pelo custo. Temos que considerar que o nome do cineasta, por si só, já é uma forte atração de público pela sua legião de fãs. Ele possui uma grande quantidade de admiradores, porém, o enriquecimento do ambiente, tornado atrativo, interessante, fotografável, aumenta a presença da mídia e até da divulgação espontânea, pelas redes sociais, por exemplo, mas que não é o objeto dessa conversa. A partir dessa experiência, entende-se que o design cenográfico pode se aliar a variados meios de expressão, com o objetivo de estreitar a relação com o visitante ou com o espectador. Assim, a cenografia que no cinema participa ativamente do cenário, compondo espaço e dando suporte à narrativa, ela vem para o campo do museu e também participa da narrativa, mas dessa vez da exposição. A influência da cenografia no tema, no projeto da mostra, por exemplo, demonstra um trabalho interdisciplinar. Aponta-se assim um caminho contínuo da cenografia que, iniciado no teatro, abarca o cinema, a televisão e logo vai para os museus. O que a gente tinha para falar hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.